Fala moçada, tudo beleza? Professor Bolívar na área com a nossa galera do Estratégia Concursos. Então, agora vamos oficialmente trazer a definição de logaritmo. Como que eu faço o cálculo de um logaritmo? Acompanhe aí comigo e vamos pontuando aquilo que de fato interessa. Anotado para vocês é então o seguinte, olha. O logaritmo de um número real e positivo b na base a, positiva e diferente de 1, é o número x ao qual se deve elevar a para se obter b. Ô, Brunão, tem como traduzir de uma maneira mais simples? Não, tem. Vou traduzir de uma maneira mais simples. É porque a matemática tem esse rigor, né? Para a coisa ficar bem fundamentada, o cara tem que criar ali as condições para que a história possa acontecer. Então, ao final desse módulo, eu vou precisar que o que foi apresentado aqui inicialmente esteja rolando aí de forma muito natural na sua mente. Mas vamos organizar as ideias, né? Aqui tem todo um rigor matemático. Vamos traduzir para ficar mais simples. A ideia aqui, então, é o seguinte. Essa que está aqui vai ser a notação de logaritmo, certo? Logaritmo, a leitura que a gente faz disso aqui, vamos lá, ó. Vamos falar do básico. A leitura que a gente faz disso daqui, a primeira coisa que você tem que fazer é saber ler, né? Assim, como que eu leio aquilo que está ali? A gente lê aquilo ali como se fosse o logaritmo de b na base a. O número que está indicado embaixo é o que a gente chama de base do logaritmo, tá bom? Então ali eu tenho o logaritmo de um número b na base a. Então, no exemplo que está aqui na letra A, não é preciso saber calcular ainda não, fica tranquilo. É só você saber ler. A gente falar do básico. Log tem 7, tem 1,49, como que eu leio isso? Você faz a leitura para mim como se fosse log de 1 sobre 49, de 1,49 avos, na base 7, certo? Esse cara que está aqui, olha, o B, é o que a gente chama de logaritmando. Isso aqui não precisa ter muita pretensão, porque o cara não vai te perguntar, qual é o logaritmando? Dificilmente ele vai vir com isso, tá bom? Mas é porque aqui na nossa conversinha matemática, eu preciso que você me entenda. Logaritmando é o número, certo? É o número que vai ficar, digamos assim, na parte de cima, e o de baixo, vai ficar ali escondidinho, vai ser a base do logaritmo. Então, ó, o B, para mim, é o logaritmando, e o A é a base. O X, que é o resultado, é o que a gente chama de logaritmo, é o próprio logaritmo, né? E como que você vai calcular logaritmo? Então, isso aqui é o básico, é a definição do logaritmo. Então, o que eu percebo que às vezes vocês têm um pouquinho de dificuldade? Ou o que em alguns momentos parece que vocês acreditam que tem que acontecer? Bruno, cara, caiu aqui esse logaritmo, eu não sei quanto que dá esse logaritmo. Não, mas por que não? Porque log de 1 sobre 49 na base 7 eu não consigo calcular isso. Mas deixa eu te explicar uma coisa. O cálculo do logaritmo, ele não é um cálculo de cabeça, não. Isso que eu falo, vamos falar do básico. Quando você tem, por exemplo, uma raiz de 100, raiz de 100, você já tem o resultado ali. Você pode até ir para um cantinho e rascunhar, mas raiz de 100, 10. 2 mais 3, 5. 12 dividido por 2, 6. Você tem alguns cálculos que eles já te dão a resposta de forma imediata. O logaritmo, não. Então, isso aqui é um ponto para tirar um peso das suas costas. Você não tem que olhar para aquele logaritmo ali e já ter o resultado pronto. Para você fazer o cálculo de um logaritmo, você vai ter que rascunhar isso. Então, aqui já tem um ponto de diferença, né? Quando você está calculando uma raiz, quando você está calculando uma divisão, você já vai para os cálculos diretos, digamos assim. Tem alguns que você pode apresentar um resultado imediato. O logaritmo, pode ser que até para um ou outro caso, você consiga até fazer, mas não é natural você bater o olho e já, o logaritmo vai dar tanto. É normal que você tenha que ir para um canto, fazer um rascunho para descobrir o valor do logaritmo. Então, isso aqui é para você de novo. Mas essa aqui tudo bem que vai ser um exercício, mas igual essa aqui. Eu não sei quanto que dá o log de raiz de 2 na base 4. Mas por que você não? Não, porque eu não consigo descobrir. Não, mas é claro, mas só no visual, muito provavelmente você não vai conseguir mesmo, não. Você tem que fazer um rascunho. Então, a primeira coisa, deixar claro, o logaritmo, você vai fazer um rascunho, perfeito? E o que você vai ter que aplicar dentro desse rascunho? O básico do logaritmo. Vamos falar agora do básico do logaritmo. Como que eu calculo esse logaritmo? A ideia é o seguinte:
Esse logaritmo ele vai me dar um resultado, não é? Que eu vou chamar de x. Então, o x, que é o resultado, é o logaritmo propriamente dito. Sabe como que você faz cálculo de logaritmo? Tem um movimento. A definição para o cálculo de logaritmo é o seguinte: você vai pegar a base, vai elevar ao logaritmo e o resultado tem que ser o logaritmando. Esse é o movimento para você fazer cálculo de logaritmo. Ah, como que eu faço cálculo de raiz cúbica? Se você não souber de cabeça, qual que é o movimento que você faz? Você pega o radicando, leva para um cantinho, fatora aquele número e vai juntar os números de 3 em 3, se for, por exemplo, uma raiz cúbica, certo? Esse é o procedimento para você fazer um cálculo de radical. Aí eu preciso somar frações. Você tem um procedimento para somar frações. Você tem um procedimento para calcular logaritmo. Como que você calcula logaritmo? Esse é o procedimento para calcular logaritmo. Pega a base, eleva ao resultado, que é o logaritmo, igual ao logaritmando. Então, aqui, o log de 1 sobre 49 na base 7, você vai escrever isso aqui para mim, olha. 7 elevado a x tem que ser igual a 1 sobre 49. Perfeito? Só que aí está o detalhe. O que você precisa saber de logaritmo? Só isso. Só isso. E a base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. 7 elevado a x tem que ser igual a 1 sobre 49. Tá, Bruno, mas eu não sei calcular isso. Ah, então deixa eu te explicar uma coisa. Se você não está conseguindo sair daqui, o seu problema não é com logaritmo, não. Tá bom? Vou te dar um alerta. O problema não é com logaritmo, é com a matemática básica. É muito provavelmente com uma falha ali na construção daquelas propriedades de potências que a gente revisou no bloco anterior, porque aqui não tem mais nada de logaritmo. Você está entendendo? Por isso que eu brinco. O logaritmo ele pode levar a fama, mas a culpa aqui não é dele. Ah, eu não sei calcular o logaritmo. Então, peraí. Para calcular o logaritmo, qual é o movimento? Esse que está aqui. Conseguiu montar isso? Consegui. Ah, mas eu não consigo sair disso. Não, então se você não consegue sair disso, o seu problema não é logaritmo. O seu problema é o básico. Perfeito? Seu problema é o logaritmo, enquanto você não se lembrar que esse é o procedimento. Foi o que eu te apresentei agora. Isso aqui é o cálculo do logaritmo. Daqui para os próximos passos, eu vou aplicar a propriedade de potência. E aí, o que eu falei no bloco anterior? Para logaritmo, vai ser muito importante que vocês lidem de maneira natural com decomposição de números em fatores primos. Esse 49 que está aqui, ele está me atrapalhando. Eu vou fatorar o 49. O que é o 49 de forma fatorada? Vou fazer no cantinho para facilitar a sua vida. O 49, se você for fatorar em números primos, você vai ver que o 49 você não consegue dividir por 2, você não consegue dividir por 3, você não consegue dividir por 5, você consegue dividir o 49 por 7. 49 por 7 vai dar 7. 7 por 7 vai dar 1. Então é onde, em logaritmo, tem que ser natural para você. Tem que ser natural. Isso aqui a gente usa demais. Decomposição em fatores primos. O básico da matemática. O que é o 49? 49 é 7 ao quadrado. 7 vezes 7. Perfeito? Então, ó, você vai escrever isso aqui para mim, ó. 7 elevado a x fica igual a 1 sobre 7 ao quadrado. Então, aqui, diga-se de passagem, daqui, né, dessa linha para essa, eu nem usei propriedade de potência. Eu só decompus o 49 em fatores primos. Nesse ponto, eu vou usar uma propriedade que eu revisei com vocês no bloco anterior. 1 sobre 7 ao quadrado, lembra que eu falei que eu posso pegar aquele número que está embaixo e jogar para cima? Só que se eu fizer essa jogada, eu tenho que mudar o expoente dele. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou deixar indicado que 7 elevado a x vai ter que ser igual a 1 vezes o 7 elevado a menos 2. E aí eu vou deixar aqui no passo a passo, que é para não ter dúvida nenhuma, porque senão, né, senão rola a dúvida, você vai... Onde foi parar o 1? É porque ficaria isso, olha, 1 vezes 7 elevado a menos 2. Então isso aqui, aí sim, isso aqui é uma propriedade de potência. Certo? Aqui, na verdade, né? Ó, aqui, ó. Aqui eu usei uma propriedade de potência. Eu peguei o cara que estava lá embaixo e eu tenho uma propriedade que me permite mandá-lo para cima, só que se eu fizer isso, eu tenho que trocar o sinal do expoente. O expoente, que era 2, se transformou em menos 2. 1 vezes 7 elevado a menos 2 vai ter que dar 7 elevado a menos 2. E aí, 7 elevado a x igual a 7 elevado a menos 2. O que a gente tem aqui é uma equação exponencial. E a gente sabe que quando a gente tem uma equação exponencial, eu tento igualar as bases.
Então, as minhas bases ali agora são base 7. A partir do momento que as duas bases são iguais, para que eu confirme a igualdade, basta que eu iguale os expoentes, certo? Vamos falar do básico? Olha para cá. Eu preciso que 7 elevado a x seja igual a 7 elevado a menos 2. Para que exista essa igualdade, como as bases já são iguais, basta que agora eu iguale os meus expoentes. E aí eu vou concluir, então, que o meu x tem que ser igual a menos 2. Perfeito? X igual a menos 2, o que que é isso, Bruno? Cara, esse aqui é o resultado do logaritmo. Ó, o logaritmo de 1 sobre 49 na base 7, agora eu descobri que vai ter que dar quanto? Ó, vai ter que dar menos 2. Então, lembra que eu te falei que o logaritmo não é para você, às vezes, ter muita pretensão. Eu joguei um logaritmo, vou saber fazer de cabeça. Um ou outro, a gente até consegue. Se você conseguir avançar o ponto de cabeça, cara, conseguir fazer o cálculo aqui do log de 1 sobre 49 na base 7 e chegar no menos 2, ótimo. Mas eu preciso te libertar no sentido de que não é para carregar aí, né, um peso de que eu tenho que bater o olho no enunciado e saber fazer um cálculo de logaritmo de cabeça. Não. Você tem um procedimento. Se conseguir fazer de cabeça, perfeito, parabéns. Agora, do contrário, é o tempo inteiro ficar aplicando propriedade de potência aqui, decompondo o número para poder chegar a um resultado de um logaritmo, tá bom? De logaritmo, em tudo que está nessa tela, o que, que eu usei de logaritmo? A definição para montar essa igualdade. É o básico de logaritmo. A base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. A base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Repete mais umas 1000 vezes até internalizar o básico de logaritmo. Perfeito? E a partir daí é relembrar a matemática básica. Então, o que a gente está confirmando com esse resultado que está aqui é que se eu pegar o 7 e elevar a menos 2, 7 elevado a menos 2 tem que me dar quanto? Tem que me dar 1 sobre 49. Bom? Bom, volta aqui na definição rapidinho, só para a gente deixar bem amarrado algumas situações que são importantes. O negócio aqui é o seguinte: o logaritmo só existe se o logaritmando for um número necessariamente maior do que zero. São as condições de existência do logaritmo. Então, aqui, eu jamais vou te pedir para calcular o logaritmo de um número negativo. Quanto que dá o log de menos 10 na base tal? Quanto que dá o log de menos 500 na base tal? Não tem jeito, a gente não conseguiria chegar a esses resultados, perfeito? Então, para que exista o logaritmando tem que ser necessariamente maior do que zero. Guarda para mim isso. Logaritmando sempre tem que ser positivo, tem que ser necessariamente maior do que zero. Não pode nem ser igual a zero, tem que ser necessariamente maior do que zero. E com relação à base, a mesma ideia. A base também tem que ser positiva. Eu não vou pedir para você calcular o logaritmo de 50 na base menos 10, na base menos 20. Não tem base negativa para logaritmo. Tanto logaritmando quanto a base, vocês vão se lembrar que a gente só vai enxergar números positivos. Com uma restrição ainda para a base, que é a de que a base tem que ser um número diferente de 1. Então, a base tem que ser um número positivo e não pode ser o 1. Mas por que que não? Porque a gente cairia em situações em que não seria possível a gente determinar os resultados de logaritmos, tá bom? Isso, quando a gente vai ver de maneira mais técnica, a gente percebe que a gente tem que criar as condições de existência para o cálculo do logaritmo. Aqui eu já estou resumindo as ideias, deixando para vocês a garantia de que tanto logaritmando quanto base tem que ser números necessariamente positivos, com uma restrição ainda maior para a base, que é a de que ela também não pode ser igual a 1. Feito isso, meu amigo, é sucesso. Vamos começar a encaixar as peças para você não sofrer dentro desse módulo. Vamos dar uma olhada em mais um exemplo? Olha a letra B. Letra B, eu estou pedindo para você calcular quanto que é o log de 1000. Aí já começa. Bruno, essa matemática, o negócio é foda, né? Porque cadê a base? Aí eu estou começando a entender a definição. Entendi a definição, que aí eu tenho que pegar a base, elevar ao logaritmo e igualar o logaritmando. Mas, pô, aqui não foi dada a base, então vamos já organizar aqui as ideias. Dentro do estudo dos logaritmos, se a gente não apresentar para vocês a base, fica subentendido que essa base será a base 10. Então, ali, quando eu faço a leitura log de 1000, já fica subentendido que esse log de 1000 ele está na base 10. Não é para, a partir desse exemplo, você falar para mim assim, então vão ter situações em que eu não vou ter base, não é? Não, eu tenho que ter a base, porque a definição do logaritmo depende de pegar a base
elevar ao logaritmo e igualar ao logaritmando. Então, eu não tenho condição de te apresentar um logaritmo e não te apresentar a base. Eu posso deixá-la subentendida, como é o caso dessa que está aqui. E aí, então, o que a gente tem aqui é o log de 1000 na base 10. Perfeito? Log de 1000 na base 10. O que eu já vou te garantir é o seguinte: se for uma potência de 10 com base 10, presente, isso aqui cai em prova. A gente vai lidar com várias situações em que esses cálculos de potências de base 10 vão estar como logaritmandos. Do que eu estou falando? O 1000 ele é 10 ao cubo, certo? Então, quando você tiver dentro de um logaritmando, mas olha quais são as situações. Quando você estiver dentro de um logaritmando, uma potência de 10, então 10, 100, 1000, 10.000, 1 milhão, e a base for a própria base 10, aí é um resultado molezinha. Basta você descobrir quantos zeros que você tem e esse será o resultado do seu logaritmo. Então, quanto que vai dar o logaritmo de 1000 na base 10? Não é para sofrer e isso tem que estar natural para vocês. Log de 1000 na base 10 vai dar 3. Ô, professor, aí você matou rapidinho. Você falou para mim que eu nem ia precisar fazendo alguns cálculos de cabeça, eu já fui lá para o cantinho rascunhar. Não tem problema nenhum. Você pode fazer o rascunho aqui, certo? Mas a ideia é a de que, para potência. Aí, por isso que eu tô falando, são situações específicas. Para potências de base 10, o logaritmo na própria base 10, você vai perceber que o cálculo é direto. É só contar quantos zeros tem ali. Então, log de 1000 na base 10, isso aqui vai ter que ser igual a quanto? Ó? Isso aqui vai ter que ser igual a 3. Perfeito? Agora, se você, porventura, não tivesse essa garantia, como que você calcularia o log de 1000 na base 10? Ó, o log de 1000 na base 10 sempre vai ter que ser válido isso, gente. Chama o resultado, então, de x. Aplica a definição de logaritmo. O que é definição de logaritmo? O básico de logaritmo. Eu fazer o cálculo do logaritmo, eu pego a base, elevo ao logaritmo, que é o meu resultado, que é o que parte de mim aqui, né? Se eu quiser fazer o cálculo, chamar de x, igualo isso ao logaritmando. Daqui, então, ó, fazendo esse movimento, 10 elevado a x, eu igualo a 1000. Ó, 10 elevado a x vai ter que ficar igual a 1000. Como que você vai dar conta disso daqui? Aí é o que eu falo. Ou você pode decompor o 10 e o 1000 em fatores primos, ou você se lembra que o 1000, como uma potência de 10, o 1000 ele é 10 elevado a quanto, gente? Ele é 10 elevado ao cubo, certo? E aí você deixaria indicado para mim, ó, que 10 elevado a x é igual a 10 elevado ao cubo. E aí, se 10 elevado a x é igual a 10 elevado ao cubo, é porque então o seu x teria que ser igual a 3. O que é o x? X é o resultado que você estava calculando, é o logaritmo propriamente dito. Tá bom? Só que vamos combinar, não precisa sofrer. Se eu colocar para vocês isso aqui, ó, logaritmo de 100. Isso aqui a gente usa muito, ó, logaritmo de 100. Se eu colocar para vocês aqui, ó, logaritmo de 10. Se eu colocar para vocês aqui, ó, log de 1. Se eu colocar para vocês aqui, ó, log de 0,1. Se eu colocar para vocês aqui, ó, log de 0,01. Vamos treinar um pouquinho esses resultados aqui de uma maneira um pouquinho mais imediata. Vocês vão ver aqui, ó, log de 100. Qual que é a base? Velho, não citou a base. Então pronto, isso aqui é base 10. Se a base é 10 e se o que eu tenho ali é uma potência de 10, basta você contar quantos zeros tem. Os resultados aqui eles vão aparecer muito em provas. Log de 100, então não precisa ficar aplicando a definição nesse caso especificamente. Pode, se aplicar vai ter que dar certo, mas nem precisa. Log de 100 vai ter que dar 2. Por quê? Porque tem 2 zeros. Log de 10. 10 não é uma potência de 10? Quantos zeros tem ali? Tem 1. Então quanto vai dar o log de 10? Vai dar 1. Quanto vai dar o log de 1? Eu sempre brinco com a galera, né? Tipo assim, Bruno, pede para eu calcular quanto que é o log de 225 na base não sei o quê, mas não pede para calcular o log de 1, porque o log de 1 eu travei. Log de 1 vai dar 0. Preciso que vocês se lembrem. E no logaritmando eu tenho que ter um número necessariamente positivo. O meu logaritmando não pode ser 0. Mas o resultado do logaritmo ele pode ser 0. Quando que o resultado de um logaritmo vai ser 0? Quando o meu logaritmando for 1. 1, se eu fosse escrever aqui, né, como uma potência de 10,
a gente acabaria escrevendo ele como 10 elevado a zero. 10 elevado a zero vai dar 1. Então, o log de 1 é o zero, perfeito? Guarda para mim, ó, é o basicão, né? Mas a gente não pode deixar vacilar, porque isso aqui aparece em prova. Log de 1 vai dar zero. Log de 0,1. O 0,1, ele é 1 sobre 10. Aí, ó, de novo, é a matemática básica, certo? O que é o log de 0,1? 0,1 é 1 sobre 10. 1 sobre 10, pelo que a gente viu aí no nosso bloco anterior de revisão, 1 sobre 10 eu posso escrever como se fosse 10 elevado a menos 1. Então, o 0,1 ele é uma potência de 10. Ele é 10 elevado a menos 1. Quanto que vai dar o log de 0,1? Menos 1, ok? Log de 0,1 vai dar menos 1. Log de 0,01 vai ter que dar menos 2. Então, esses logaritmos de base 10, de logaritmandos que são potências de 10, legal que você já tem esse resultado pronto. Log de 10.000 na base 10. O 10.000 não tem 4 zeros? Então, log de 10.000 na base 10 eu nem vou precisar ficar fazendo conta, vai dar 4. Perfeito? Mas, de novo, na pior das hipóteses, se não ficar seguro para fazer esses cálculos aqui especificamente de cabeça, aplica a definição, usa as ideias da matemática básica, porque aplicando a definição de logaritmos sempre vai ter que dar certo. Vamos para mais exemplos. Olha a letra C. Log de raiz de 2 da base 4. Não, eu não sei de cabeça quanto que é o log de raiz de 2 na base 4. Não se preocupe, não precisa ter muita pretensão. Log de raiz de 2 na base 4, chama isso aqui, ó, de x, tá bom? Quando você conseguir avançar e se quiser aí, né, tentar fazer de cabeça, perfeito, mas não precisa ficar com essas pretensões. Faz o feijãozinho com arroz, aplica a definição. Está pedindo para calcular o log de raiz de 2 na base 4. Vocês estão vendo qual foi a primeira iniciativa que eu tomei? Vocês têm que ficar atentos a esses movimentos que eu faço. A primeira coisa que eu fiz foi igualei aquilo ali a x. Eu sei que o resultado vai me dar um logaritmo, só que aí esse igual a x, essa é a minha primeira tomada de decisão no exercício. É parar e pensar, mas quanto que vai dar o log de... Não, peraí, eu sei que aquilo ali vai me dar um número, então aquilo ali tem que ser igual ao x, é o resultado que eu estou buscando. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a definição. De ponto, de logaritmo, o que eu vou precisar aqui é só da definição. Qual que é o movimento que eu faço para calcular um logaritmo? Cada operação tem as suas regras. Qual que é a definição? O caminho para você chegar ao resultado de logaritmo? Tá aqui, ó. Pega a base, eleva ao logaritmo, que partiu de você aqui, ó, chamar de x, e iguala ao logaritmano. Pronto. 4 elevado a x tem que ser igual a raiz quadrada de 2. De logaritmo, era isso aqui que você precisava saber. Daqui para baixo, não ponha a culpa no logaritmo se você não conseguir desembolar. E não é logaritmo, é matemática básica. O que a gente tem aqui é uma equação exponencial. Vocês estão percebendo o que a gente tem ali? Eu tenho um sinal de igualdade e eu tenho uma incógnita no meu expoente. Eu estou diante de uma equação exponencial. O que é o básico de equação exponencial que eu trato com vocês? A gente tem que tentar igualar as bases. Então, aqui, de um lado da equação, eu tenho base 4. De outro lado da equação, eu tenho base 2. Está vendo aqui o comando? Eu vou tentar igualar essas bases. Base 4 de um lado, base 2 do outro, isso já não está me dando segurança. Será que tem como eu mexer com isso? Ah, mas aí como que eu mexo com isso? Ferramenta básica, decomposição em fatores primos. Lembra que eu falei? Decomposição em fatores primos é algo básico quando você está lidando com logaritmo. Então, você muitas vezes vai travar, porque não vai ter algo assim, agora aqui pega e fatora. É você que tem... pô, logaritmo eu preciso muitas vezes fatorar. Então, pronto, aquele 4 parte de você, como estratégia para cálculo de logaritmo, decompor. O que é o 4? 4 é 2 ao quadrado. Você escreve aqui, ó, 2 ao quadrado elevado a x. E aí eu vou manter aqui ainda, ó, essa raiz quadrada de 2, tá bom? Então, estou deixando aqui o passo a passo, ó. Daqui para cá, a única coisa que eu fiz foi o quê? Foi decompor o 4. Tentar escrever numa mesma base. Olha que beleza, consegui. Agora a base dos dois membros da equação, ó, a base já é a mesma. Isso aqui já é um grande passo que a gente dá. Agora sim, é propriedade de potência. E propriedade que eu posso usar aqui no meu primeiro membro? 2 elevado a 2 elevado a x. 2 elevado a 2 elevado a x, aquilo ali
É a terceira propriedade que eu apresentei para vocês no nosso bloco de revisão, é a potência de potência. Potência de potência, eu mantenho a base e multiplico os expoentes, perfeito? Então, a gente fica aqui, ó, com 2 elevado a 2x. Então, aqui eu usei o que eu chamei no nosso bloco de revisão de propriedade 3. E aqui, agora eu vou usar uma outra propriedade. Então, tá vendo que a culpa não é do logaritmo? Ali cabe a você se lembrar e faz parte do seu kit básico de sobrevivência para aula de logaritmo, e lembrar que radicais podem se transformar em potências de expoente fracionário. Raiz de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1 meio, ok? Raiz de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1 sobre 2. Aquela propriedade de que quem estava em cima como expoente, continua em cima com expoente. Desculpa, continua em cima como numerador. E quem estava escondidinho ali no índice vai continuar escondido, só que embaixo ali, na fração. Conseguiu perceber que eu tenho uma igualdade de bases iguais? Base 2 de um lado, base 2 do outro. Se as bases são iguais, para que a igualdade se mantenha, eu tenho que agora garantir a igualdade dos expoentes. Então é onde a gente escreve. Ora, então, para que essa igualdade se confirme, eu preciso ter 2x igual a 1 meio. Ok? Bruno, oi, onde foi parar esse 2? Você cortou esse 2? Olha, a gente na hora que está explicando até brinca, né? Vamos cortar o 2, mas não é que a gente está cancelando, entenda o que está acontecendo. Eu preciso igualar os dois membros. A base 2, ela já está igual. Então, se eu preciso que uma coisa seja igual à outra, e se o de baixo já é igual, eu só preciso confirmar que os de cima também têm que ser iguais. É por isso que ali, no fim, eu pego só o expoente. Eu preciso que o 2x seja igual a meio. E aí aqui também não é logaritmo. Isso aqui, ó, é uma equação de primeiro grau. Como que eu vou lidar com aquilo que está ali? Ah, Bruno, eu quero tirar MMC. Beleza, peguei, multipliquei cruzado. Perfeito, é isso, né? O que eu vou fazer aqui, ó, é pegar esse 2, passar para o lado de cá multiplicando. E aí fica 2x vezes 2, que é igual a 1. 2x vezes 2 vai ter que dar 4x. 4x é igual a 1. De onde, então, a gente vai concluir que o meu x é igual a 1 sobre 4. Perfeito? Então, tá aqui. Esse é o resultado do logaritmo. Então, se consegue fazer de cabeça, ótimo. Mas se não, tá dentro da curva de normalidade. Fica tranquilo, ok? É natural você ter que rascunhar aí, ó, o seu cálculo do logaritmo. É igual o cálculo de algumas raízes. Ah, raiz de 100. Beleza. Raiz de 625. Beleza. Mas e aquela raiz mais complexa? Você não tem que rascunhar ali o seu raciocínio, você não tem que ir para um cantinho e fazer a decomposição em fatores primos? Aqui. Se der para fazer o cálculo de cabeça do logaritmo, ótimo. Agora, se não der, faz o seu rascunho, ok? Vamos para mais uma? Vem comigo. Letra C, então, tá feita. Log de raiz de 2 na base 4 é 1/4.